Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um belo texto de São Lucas, onde Jesus nos convida à vigilância. No coração deste tempo, vamos olhar com carinho e com a luz da fé para a vocação do papai, cuja vocação celebramos neste domingo do mês vocacional. Uma igreja em caminho, vamos tomar conhecimento da importância da Semana Nacional da Família, que quer reunir as famílias nesta semana para a vivência orante, litúrgica, reflexiva acerca desta bela vocação na igreja e no mundo. O programa Voz da Igreja está começando. Obrigado pela sua audiência, pela sua escuta, por estar conosco e vamos então partilhar mais uma vez as belezas da nossa fé. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidar você a mergulhar na Palavra de Deus para nos colocar atentos na escola do Mestre Jesus e aprender dele todas as coisas. Vamos visitar neste programa o texto de Lucas. Lucas capítulo 12, versos 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai cingidos em prontidão, com as lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará sentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite, ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão se assim os encontrar. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, este trecho que lemos de São Lucas é uma parte, o texto breve do Evangelho que vamos ler neste domingo na liturgia da Igreja Católica. E mais uma vez, acompanhando a trajetória de Jesus ao longo do Evangelho de Lucas, que é o evangelista deste ano, vamos aprendendo de Jesus, portanto, aquilo que faz parte da nossa fé. E um dos elementos da fé é certamente a vigilância. O tema da vigilância volta várias vezes ao longo dos evangelhos. E esta vigilância implica uma certeza de fé que levamos conosco. Celebramos que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E isso já celebramos neste ano, no ciclo litúrgico. Mas também celebramos, porque esta é uma palavra de Jesus, também a sua volta. Cremos que o Senhor Jesus vai voltar. Este tempo entre a subida e a volta é o tempo da igreja, é o tempo da missão, é o tempo do seguimento, do discipulado, mas cremos que o Senhor Jesus vai voltar. Vai voltar a partir do alto, glorioso, envolvido em majestade, para estabelecer, portanto, a consumação de todas as coisas, a plenitude da história. Isso nós rezamos todas as vezes que professamos a nossa fé. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então esta esperança, essa expectativa
faz parte do nosso horizonte de fé. O nosso fim é exatamente este encontro nosso com o Senhor. Não pensamos o nosso fim como destruição, nem como um desgaste natural da natureza e de nós mesmos, mas pensamos o fim como um encontro, uma meta, um ponto de chegada e a contemplação de alguém, isto é, Deus mesmo. Então, o tema da vigilância que nós temos hoje nesse trecho de Lucas é para nós oportuno e importante. Jesus nos faz pensar exatamente nesta prontidão. Ficai cingidos como peregrinos que vão avançar no caminho. Portanto, a túnica não vai estar encostada nos pés, não vai estar lá, mas vai estar cingida, portanto, capacitando o caminheiro de avançar em prontidão com as lâmpadas acesas, isto é, despertos, prontos para a missão, prontos para o caminho. Jesus usa a bela metáfora, parábola da espera do Senhor que vai voltar de uma festa e quer encontrar o seu servo ou os seus servos vigilantes para acolhê-lo, para abrir logo a porta, a fim de que o Senhor possa entrar. E o prêmio será a própria gentileza do Senhor, que vai servir à mesa daqueles servos que prontamente abriram a porta. O mais importante é que, de fato, não percamos a certeza da volta, não percamos a nossa disposição de fazer o bem, de estar no caminho, de não nos desviar do Senhor, imaginando, como Jesus lembra no texto que segue, que essa espera do Senhor é como também a nossa vigilância e prontidão diante da casa que precisamos vigiar para que o ladrão não entre, não arrombe. E assim como o ladrão não avisa quando virá, também o Senhor Jesus não marcou a hora. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, que é Ele mesmo, mas somente o Pai. A decisão, portanto, da volta de Jesus é decisão do Pai, quando o Pai determinar que assim o seja. Por isso, meu irmão, minha irmã, estamos nessa disponibilidade de missão. Estamos com a nossa lâmpada acesa, zelando pela nossa fé, zelando pelo nosso ser cristão, zelando pelas nossas virtudes e qualidades que nos colocam exatamente na proximidade da humanidade de Jesus, zelando por aquilo que hoje, neste tempo, os discípulos de Jesus precisam fazer, precisam realizar, estando atentos às demandas, aos problemas, aos sofrimentos deste nosso tempo, no exercício permanente da compaixão, da misericórdia, como também do anúncio, da promoção da vida. Isto é evangelizar, isto é o exercício da fé, isto é permanecer na missão. E aqui, independente do estado de vida que tenhamos escolhido, seja o estado da vida consagrada, como o meu, mas também seja o estado da vida matrimonial, da vida religiosa, da vida só, mas também vivida na relação com as pessoas, na sua atividade profissional, enfim. Enquanto esperamos o Senhor que virá, cada um precisa estar fazendo exatamente aquilo que define que aquele discípulo pertence ao seu mestre e o seu mestre é Cristo. Porque aquele discípulo está exatamente no caminho, na trilha do seu Senhor, esperando sim que ele volte, esperando vê-lo e contemplá-lo na sua beleza e na sua glória. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, como o texto seguinte nos convida, é importante que sejamos servos prudentes e fiéis, a fim de que não nos descuidemos, não comecemos a abusar da nossa autoridade
ou da nossa missão, não comecemos a desconsiderar ou até a maltratar as pessoas que estão conosco. Nós sabemos o que fazer porque conhecemos Jesus, estamos na dinâmica e na órbita do reino de Deus, sabemos para que estamos no mundo e é por isso que estamos entre aqueles que conhecemos a vontade do Senhor. E para aqueles que conheciam a vontade do Senhor e não fizeram aquilo que deveriam fazer, o texto diz um pouco mais adiante, estes receberão muitas chicotadas. Receberão menos chicotadas aqueles que não sabiam o que deveriam fazer, os que não fizeram ainda o caminho da descoberta e da adesão a Jesus, mas nós já fizemos esse caminho. Por isso, aquela frase final do texto que será lido na missa nos serve bem. Todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Eu e você, que já estamos no caminho da fé, no caminho da igreja, no caminho do seguimento, muitos de nós desde a nossa infância, então sim, conhecemos o Senhor, conhecemos o reino, conhecemos o Evangelho, conhecemos Jesus e queremos exatamente viver a nossa fé num amor como aquele que Jesus dispensou aos que estavam com ele ao longo do caminho. É muito importante, portanto, que sejamos capazes de, no nosso caminho de fé, entender que há um jeito de ser, há um jeito de viver que nos define como de Cristo, que mantém as nossas lâmpadas acesas, os nossos rins cingidos em atitude de prontidão. Não dá para dormir, meu irmão, minha irmã. Não dá para fazer de conta que Jesus não virá. Não dá para tirar férias do nosso caminho de seguimento. Onde quer que estejamos, mesmo nas férias do nosso trabalho no mundo, ali não podemos nos esquecer de que pertencemos a Cristo. Somos homens e mulheres do reino. Somos chamados a estabelecer entre nós relações fraternas que revelem que nós somos de Cristo e estamos no seu caminho. Vamos então, mais uma vez, ajudados pelo Senhor, colocar nele, de fato, a nossa riqueza, o nosso tesouro, o nosso grande bem. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Que o nosso coração seja Deus, que o nosso coração seja Cristo e vivamos para zelar por esse tesouro e mantê-lo de fato belo, reluzente, até que o Senhor Jesus volte e a nossa fé nos faça contemplá-lo como nós esperamos isto ao longo do caminho. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos no mês de agosto, mês vocacional, e neste domingo queremos celebrar, queremos agradecer a Deus, queremos rezar por este que é o papai nas nossas famílias. E pensando no papai, pensamos na família e queremos também iluminar a família com a luz que vem da fé, para compreendermos o mistério deste amor fecundo que une um homem a uma mulher e eles se tornam capazes de gerar filhos pela graça que Deus lhes confere. E aqui, portanto, queremos mais uma vez nos colocar diante da paternidade responsável, da paternidade vivida também na ótica da fé, para assim podermos entender que a família não é simplesmente um dado cultural, sempre existiram os casais e as famílias, ou como um dado biológico, onde dois seres humanos necessitam um do outro e se tornam aí nessa relação capazes de gerar filhos. Não se trata nem de mecânica natural e nem de dado natural, mas se trata, portanto, de uma vocação. Uma vocação. Deus fez o homem e a mulher e os tornou capazes, pela via do amor, de gerarem filhos. Filhos que pudessem também ali, na pequena família, no pequeno núcleo doméstico, pudessem ser educados, pudessem ser introduzidos no mistério da fé e da igreja e pudessem também crescer como cidadãos, homens e mulheres sérios, éticos, formados na escola de Jesus. Por isso, queremos nesse programa nos dirigir também aos papais que nos assistem e nos escutam. É verdade que o nosso tempo oferece muitas e grandes dificuldades à vida familiar, à qualidade das relações, ao próprio amor. Recebemos de todos os lados torpedos culturais, mentalidades adversas e olhares atravessados. Enfim, vamos vivendo um tempo onde isto que na sua natureza própria é um valor, por exemplo, o amor, por exemplo, as relações humanas, por exemplo, a constituição da família, isso tudo vai sendo focado como dados pouco importantes, pouco sérios, que podem ser vividos como aventuras. Então vamos percebendo que esse olhar sobre a vocação como uma escolha séria, definitiva, como o lugar onde no casamento, no matrimônio, se escolhe, se elege alguém para levar conosco no caminho e com essa pessoa, homem, mulher, se pode fazer, portanto, um caminho de constituição de uma família. Isto vai se tornando cada vez mais elemento que vai sendo afrontado e atacado por muitas mentalidades que nos fazem olhar para outras direções e ter um olhar até depreciativo sobre esta bela instituição que é a família. Por isso quero me dirigir ao papai e a partir dele também, claro, a todos os que fazem parte dessa família que agora nos assiste ou nos escuta. Mas me dirijo ao papai porque nesse domingo nós colocamos o nosso olhar de fé, a nossa prece sobre este, digamos, personagem bonito e importante no seio das nossas famílias. É certo que entre nós, não é, o papai tem tomado muitas vezes e em muitos lugares esse papel de sustentador da família, apesar disso também ter crescido grandemente na direção das mamães, até por necessidade ou mesmo até por vocação, mamães ou pais que vão ambos para o trabalho externo e enquanto não têm filhos, ou mesmo tendo-os, vão criando um mecanismo em que os dois precisam ou querem trabalhar para dar mais dignidade à família. Mas é verdade que culturalmente o papai tomou para si esse lugar
como José, sustentador da família, aquele que na labuta de cada dia, não é, vai se esforçar para dar dignidade aos filhos e à esposa que vai em casa cuidando da lida de cada dia e do crescimento e da ordem daquela família. Mas independente se papai e mamãe estão trabalhando, mas é certo que ao papai isto normalmente se põe como uma tarefa, digamos, ordinária. E isso é bonito e isso é importante. Mas isso, papai, o seu trabalho de todo dia, importante e necessário, não pode nem ofuscar e nem, digamos assim, tirá-lo de outras tarefas que também são suas e que precisam ser vividas, sobretudo, numa proximidade muito grande com a esposa. De modo que no coração daquela família, o papai e a mamãe que dialogam muito sobre tudo, sobre eles, sobre os filhos, sobre o futuro, sobre o tempo em que nós estamos, mas o papai e a mamãe, num diálogo fecundo, vão exatamente delineando a história e os caminhos da família. É importante, portanto, que não se perca de vista esta necessidade de tomar as rédeas da sua família, de modo que papai e mamãe, esposo e esposa, juntos, num diálogo aberto e fecundo, numa sadia autoridade que deve prevalecer no coração da família, esses dois vão construindo com seus filhos um belo caminho. Mas diante das muitas dificuldades, problemas, desafios, enfrentamentos, mentalidades, algumas coisas são importantes e nós não poderíamos esquecê-las. Queria sugerir a você, papai, nesse dia, três, digamos assim, horizontes, diante dos quais você não poderia se furtar jamais e que deveriam ser, portanto, elementos que fariam parte da sua história de cada dia. O primeiro, rezar. Rezar, papai. De modo que o seu coração de pai esteja também em profunda sintonia com o coração do Deus Pai. Porque Ele chamou você para a missão da paternidade. Foi Ele quem, com você, a partir dos discernimentos que você fez, foi o Deus, o Pai do céu, que também pensou para você uma esposa e uma família. Por isso, não deixar de rezar. A oração precisa ser algo que faça parte cotidianamente da sua vida. Rezar e levar os seus filhos, a sua esposa, a sua família também a este ato importante de fé. Rezar significa colocar em Deus as suas preocupações, os seus sonhos, os seus projetos, os desafios que você precisa enfrentar e viver como pai, como esposo, como responsável por uma família. Rezar significa manter o seu vínculo com o alto, de modo que você não se perca no meio das muitas tarefas importantes, necessárias, oportunas, mas tarefas que talvez possam levar você a um turbilhão de coisas e atividades a ponto de se esquecer talvez daquilo que seja mais essencial, isto é, o seu vínculo com Deus, a partir de quem você realiza todas as coisas aqui no mundo. Então, rezar. A segunda coisa importante, papai, é exatamente estar perto dos seus filhos. Estar perto dos seus filhos. Pode ser que eles já tenham crescido, e tendo crescido não é tão fácil isso agora, já que você não se exercitou nisso, mas comece a fazer isso tanto quanto possa. E se puder, comece já com os filhos ainda pequeninos, a estar perto deles, a ser amigo, a ser próximo, a ser verdadeiramente pai, zelador, cuidador. Mantenha-se por perto. Permita que o seu filho sinta que há ali um homem que o ama, que o protege, que quer saber o que se passa na sua vida. Estar perto dos seus. Estar perto dos seus filhos.
Não vou dizer isso em relação à sua esposa, porque isso aqui seria o elemento essencial do matrimônio. A proximidade do casal como dois que se realizam e se santificam ali, na vida de casal, na vida conjugal, na vida familiar. Mas esteja perto, sobretudo, daqueles que o amor entre você e a sua esposa gerou. Os seus filhos. Mantenha-se perto deles. Não crie distanciamentos. Não permitam que os seus filhos tenham, digamos assim, pais ou homens fora de casa com quem tenham mais abertura, mais afinidade do que com você. E isso é preciso construir. E o quanto antes começar essa proximidade, melhor para você, melhor para eles. E uma última coisa importante, buscar ajuda. Hoje é cada vez mais difícil ir sozinho. Pode ser que em algum momento da sua vida, da sua vocação, da sua paternidade, as coisas fiquem tão difíceis que não se torne mais possível ir sozinho, resolver sozinho, enfrentar sozinho. Por isso é preciso criar exatamente vínculos com outros papais, com uma pastoral da família, com grupos que ajudam na espiritualidade do casal e da família, de modo que você não queira ser onipotente, como lembra o Papa Francisco na Amoris Laetitia. Os pais não podem ser onipotentes, mas precisam ser de fato homens e mulheres capazes de abrirem-se a outros pais para juntos fazerem um belo caminho na vocação da paternidade responsável. Então, que Deus o ajude grandemente e que você esteja aberto a Ele para que a graça de Deus o ajude a ser pai, assim como Deus quer que você seja. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, neste domingo, onde vamos celebrar então a vocação do papai dentro do mês vocacional, nós também começamos aqui no Brasil a Semana Nacional da Família. E aí, certamente, cada comunidade, cada paróquia, cada diocese vai se organizando para que nessa semana, de modo intensivo, as famílias possam se encontrar mais, possam rezar mais, possam partilhar mais as suas vidas, seus problemas, as suas esperanças. Por isso quero convidar você a manter-se antenado aí na sua comunidade acerca da programação da Semana Nacional da Família, que certamente vai acontecer aí em algum momento. É muito importante que nós recordemos que não podemos perder de vista a dimensão vocacional da família. Vocação é chamado. Um Deus chama e pessoas respondem. Ali, um homem discerne e escuta Deus que prepara para ele uma mulher e prepara para aquela mulher também um esposo, um marido. E ali, na dimensão do discernimento vocacional, se abre então a este dinamismo de um amor fecundo que gera os filhos. Então é importante que não percamos de vista esta dimensão vocacional. E aí, na Semana Nacional da Família, se vai certamente recuperar isto, a família como vocação, como dom de Deus, recuperar a família como uma comunidade que precisa estar aberta a outras famílias que também têm as suas labutas,
as suas esperanças, os seus sonhos, os seus problemas, e é muito importante partilhar isto para que ninguém queira ir sozinho, vencer sozinho, até porque isso vai se tornando cada vez mais difícil no mundo onde tudo é muito rápido e o bombardeio acerca daquilo que pode destruir ou pelo menos balançar os pilares da família, isso também vai se multiplicando. Então é importante que estejamos juntos. Então a Semana Nacional da Família vai nos ajudar a rezar um pouco mais, a nos encontrar um pouco mais, a partilhar um pouco mais as muitas esperanças e desafios escondidos na vida e na história de cada família. Esteja atento então aí na sua comunidade. Aqui na nossa diocese é comum que haja em cada noite dessa semana uma palestra, uma eucaristia, uma pregação, uma adoração eucarística, que certamente é um lugar importante e bonito para que as famílias se encontrem. Aqui deixamos o nosso abraço e a nossa gratidão à Pastoral Familiar, aos seus muitos setores que estão se ocupando dos muitos formatos de família que estão entre nós, desde o namoro até aqueles que viveram a vida de família e que já experimentaram a viuvez. E dentro do trabalho da Pastoral Familiar, há todo um trabalho de ajuda, de acompanhamento, de presença da igreja junto a esses irmãos, como também aqueles que estão numa segunda experiência de casamento, de matrimônio. Então, nossa gratidão à Pastoral Familiar e vamos adiante. Temos muito a fazer pelas famílias e faremos isto com a força e com a criatividade que vem de Deus. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.